Depois de Saul veio Davi, só tinha um reino. Quando morreu Davi, veio Salomão. Quando Salomão reinou, só havia um reino. Depois que Salomão morreu, o reino se dividiu. 10 tribos foram para o norte e constituíram o reino de Israel. 2 tribos foram para o sul e constituíram o reino de Judá. E Judá era pequenininho. Agora preste atenção, Senaqueribe já tinha passado pelo reino do norte e já tinha causado um destroço no reino maior. Das 10 tribos que eram do norte, 10 tribos do norte já tinham sido devastadas pelo exército. E Judá eram apenas 2 tribos. Eles falam assim: meu Deus, pensa comigo, se ele já destruiu as 10 lá de cima, o que vai ser de nós aqui? E fora os outros, o Império Egípcio e outras nações e muitas outras nações já tinham sido devastadas por Senaqueribe e pelo exército da Síria. Judá, então, aquele povinho pequeno, um exército pequeno, falou: meu Deus, e agora quem vai ser de nós? Mas, amado, eu posso te garantir que Deus deu a vitória para Judá, que Deus deu a vitória para Ezequias, que Deus deu a vitória para aquele pequeno exército, e deu a eles uma vitória inatingível, inalcançável. Quantos aqui querem alcançar o inalcançável? Quantos querem atingir, quantos querem conquistar uma vitória inatingível na vida? Amém? Eu quero ter uma vitória tremenda, extraordinária. Deus vai te dar essa vitória nessa noite. Você vai receber princípios que vão te auxiliar a conquistar vitórias inalcançáveis, conquistas, vitórias inatingíveis. Amado, a primeira coisa, se você quer ter uma vitória tremenda e extraordinária na sua vida, primeiro, a vitória vem para um povo comprometido com a fidelidade. Estamos falando hoje de fidelidade e nada mais do que acrescentar ainda um princípio de fidelidade. Note aqui no versículo 1, olha só: depois dessas coisas e desta fidelidade. Amado, o povo de Judá era um povo fiel. Amado, quando houve a divisão dos reinos, quando o norte dividiu do sul, o norte ficou da onde deu origem aos samaritanos lá na frente. Lá o norte era o povo, os reis que reinavam lá no norte eram reis abomináveis, eram reis ruins, eram reis desobedientes, eram reis idólatras, eram reis que aborreciam o coração de Deus. Mas no sul ficaram ainda alguns reis tementes a Deus, alguns reis que obedeciam a Deus, alguns reis que honravam a Deus. O caso de Ezequias, por exemplo. Ezequias era um rei que ainda obedecia a Deus. Ezequias era um rei temente a Deus, e por causa dessa fidelidade, amado, Deus concedeu vitória ao povo de Judá. Você quer receber uma vitória grande na sua vida? Você quer alcançar uma vitória inatingível, inalcançável? Começa pela sua fidelidade. Amado, não é algo que você faz negócio com Deus, mas é um princípio da palavra. Deus abençoa aqueles que são fiéis. Deus tem algo tremendo para aqueles que são fiéis. Entenda isso. Deus tem algo reservado, especial para aqueles que são fiéis a Ele. Deus, aqueles que ousam buscar um compromisso de fidelidade com Deus, esses recebem da parte de Deus recursos ilimitados. Deus tem algo com aqueles que são fiéis. Deus abençoa, Deus ajuda, Deus socorre, Deus abre portas, Deus age em favor daqueles que lhe são fiéis. Amém? Ah, glória a Deus. Eu tenho aqui 2 historinhas aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira é de um comerciante cristão, um comerciante que ele fazia parte da igreja, e que, porque ele fazia parte da igreja, o povo ia lá da igreja e ia comprar na lojinha dele. Amém? É comum isso, né? Você sabia que tem alguém da igreja que trabalha com alguma coisa que
Né? É lógico que você vai prestigiar, igual às vezes tem dias que é raro, mas tem dias que eu tenho folga na hora do almoço. Assim, eu preciso almoçar, onde eu vou? Eu corro lá para a Cícera e vou almoçar lá no restaurante dela. Porque eu sei que ela é uma mulher de Deus, que ela é parte desse rebanho. Eu vou prestigiar, vou abençoar, né, a comidinha dela, vou abençoar o negócio. E assim, é normal, né? Nesse caso aqui, diz que o irmãozinho tinha uma lojinha e que, por conta disso, toda a igreja ia lá. E aí, amados, ele fazia fiado para uns, ele fazia em 3 vezes para outros, ele dividia, pegava cheque predatado para outros, ele fazia algumas coisas com alguns, e com alguns ele exigia que era à vista. Tinha que pagar à vista para o negócio. Ele assim, aí o pessoal ia lá e reclamava para o pastor. Falei assim, pastor, aquele irmão lá da igreja ele faz acepção de pessoas. Aquele irmão lá da igreja está agindo errado. Porque tem gente que ele divide o pagamento, tem gente que ele aceita o cheque predatado, tem gente que ele negocia, dá desconto, faz um monte de coisa. E tem gente, pastor, que ele só vende se for à vista e no dinheiro, não aceita nem cheque. Aí o pastor falou assim, tá bom, eu vou lá. Aí o pastor foi lá visitar o irmão, aí o irmão estava ocupado, ele esperou o irmão desocupar, aí o irmão desocupou e falou assim, irmão, eu queria conversar com você, tem um pessoal da igreja reclamando que você faz isso, e contou tudo para ele. Ele falou assim, pastor, é normal, você sabe por quê? É o seguinte, pastor, eu vendo as coisas aqui pro irmão, enquanto ele está lá com o balconista, enquanto ele está lá, né, eu vou no meu quartinho, pastor, e ligo o tesoureiro da igreja. Aí eu pergunto assim, o fulano de tal é dizimista? Se fala que é dizimista, eu faço com ele qualquer negócio. Mas se ele fala que ele não é dizimista, eu não vendo, só vendo no dinheiro se for à vista. Mas, aí o pastor falou assim, mas irmão, por que você faz isso com os irmãos da igreja? É claro, pastor, se o cara não é fiel a Deus, você acha que ele vai ser fiel comigo? Então o irmãozinho, ele pegava e ligava para o tesoureiro da igreja para saber se o camarada era dizimista. E se era dizimista, ele dividia, dava desconto, fazia qualquer negócio. Mas se não era dizimista, tinha que ser no dinheiro. Amado, tem uma outra história, diz que um príncipe, no ano 250, lá na China, ele ia ser o imperador do reino, né? O pai já estava preparando o reino para ele, mas para ele ocupar o trono, ele tinha que casar. Aí ele falou assim, eu vou fazer um desafio aqui para todas as mulheres do meu reino. Aí ele chamou um dia lá e falou assim, eu quero que compareça aqui todas as interessadas em casar comigo. Aí o imperador, uma mentira da bufunfa, o rei da China, lá do império, né? Você acha que não apareceu um monte? Apareceu um monte. E aí uma senhorinha, falou para a filha dela, meu filho, eu sei que você é apaixonada pelo príncipe.